Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Mais uma vez uma casa no The Sims 3, porque no último vídeo vocês me disseram que queriam mais casas no 3. Outra coisa que vocês também me disseram é que queriam casas no estilo Mind Century, que foi aquela pesquisa que eu fiz, aquela enquete que eu fiz, se vocês gostavam ou não do estilo. E a maioria esmagadora me disse que sim. Eu acredito que seja para o The Sims 2 que vocês estavam pensando, mas como eu estava empolgada aqui na construção do 3, eu resolvi fazer aqui. Não quer dizer que eu não venha fazer depois no 2 também, tá? Me diz aqui nos comentários, para qual The Sims vocês mais gostam de ver as construções, no 2 ou no 3? Eu tô construindo essa casa num terreno de 25 por 25, que é um terreno médio pequeno. Isso porque, como eu já expliquei para vocês no último vídeo, eu gosto de fazer casas em terrenos menores para poder adaptar elas no mundo que vocês estão jogando. Ou, porque no The Sims 3 aqui a gente consegue colocar terrenos menores dentro de maiores. Então fica muito legal a gente fazer uma construção num terreno maior, no menor, aliás. Essa casa também foi pensada para uma família de 4 Sims. Mas cabe até 6 Sims aqui tranquilamente, tá? Eu já explico para vocês como que seria possível isso. Como vocês viram, eu coloquei ali na frente uma parte de fundação na casa. E isso tem um porquê. Ela vai ser mais ou menos como se fosse uma parte de subsolo ali na frente. Eu vou levantar o terreno aqui na frente. Eu fiz isso em algumas casas no The Sims 2 e vocês gostaram bastante. Então tô trazendo aqui de novo dessa vez. Mas, na verdade, não se trata de um subsolo. Ali a gente vai ter como se fosse o nosso térreo e o andar superior. A diferença é que a gente vai levantar o solo ali na frente. Se fossem mais partes da casa, daria sim para dizer que é um subsolo. Ele teria que estar um pouco mais rebaixado também. Como ele não tá, a gente conta como térreo, acredito eu. Se eu estiver errada, me digam, por favor. Como vocês viram, eu tô colocando essa fundação diferente ali nas laterais e também vou pôr ali nos fundos. Vai ser como se fosse uma sacada. E eu tenho que retirar a parte que junta ali com a parte da... A parte que junta ali com a parte da casa, porque senão ele coloca mais pilares do que eu preciso. E eu só quero que tenha esses pilares na parte mais externa, mais de fora ali da casa. E para editar a cor deles, eu acredito que eu não possa ter feito isso ali de retirar aquela parte. Então eu vou ter que refazer toda essa parte da lateral. De qualquer forma, a gente já fez a nossa parte de baixo, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas vai ser os nossos quartos e a garagem ali embaixo. Na parte de cima aqui, vai ser a nossa área social. Então vai ter cozinha, uma cozinha bem grande, que vai ser uma cozinha barra sala de jantar, porque vai ser junto. E a gente vai ter a nossa sala de TV e um lavabo. Eu já vou mostrar melhor para vocês como é que vai ser isso. Agora eu faço mais uma sacada ali na parte dos fundos. Pode ver que ela fez pilares bem próximo da parede. E aí eu quero retirar isso, eu quero deixar só esses externos, que eu acho que fica bem melhor. Principalmente porque depois a gente vai colocar porta ali para acesso dessa parte ali embaixo. Também aproveito e já coloco o piso. Eu tô colocando um piso mais acinzentado e os pilares escuros, porque a nossa casa vai ser um pouquinho mais escura sim. Eu sei que muitos de vocês não gostam de casas pretas, com a cor preta, mas outras pessoas gostam. E, na verdade, essa casa vai ser bem parecida com a casa que eu usei de inspiração, que eu peguei da internet. É bem difícil disso acontecer, geralmente eu uso uma casa como inspiração e elas ficam bem diferentes, mas aqui ela vai lembrar bastante. Inclusive lá no Instagram eu vou tentar ver se eu consigo marcar quem fez, o arquiteto que fez essa casa. Porque realmente ela ficou, eu utilizei bastante como inspiração. Mas fica bem fácil de vocês trocarem a cor dela depois. É só entrar no modo construção e trocar por uma cor que vocês gostem mais. Essa casa vai ter um valor de R$ 99.134, mobiliada completinha, tá? E para baixar ela, basta acessar o meu blog e baixar. Como todas as casas e lotes que eu faço são gratuitas, eu não cobro nada, tá? A única coisa que eu peço para vocês é para deixarem um like no vídeo, assistir o vídeo até o final e se puderem deixar um comentário, eu agradeço demais. Se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever. Se você já for inscrito, dá uma conferida se ainda está inscrito, porque o YouTube tem feito algumas coisas engraçadas, como retirar
a inscrição de algumas pessoas. Eu sei bem disso porque o YouTube retirou a inscrição de vários canais que eu gosto de assistir. Eu assisto com regularidade, inclusive comento. Então eu sei que realmente ele tá tirando algumas inscrições. Dá uma olhada para ver se ele não retirou a sua. Isso vai me ajudar bastante. Essa casa também vai ter 3 banheiros. Um vai ser o lavabo, que vai ser no andar ali superior. E no térreo a gente vai ter mais 2. Um que vai ser da suíte de casal e o outro que vai atender o quarto de solteiro. A gente vai ter 2 quartos nessa casa, o que eu acho que seria até pouco para o tamanho dessa casa, mas ela tem espaço suficiente para vocês fazerem ampliações, ainda mais se vocês depois colocarem essa casa num terreno maior. Aqui em cima, no telhado, ele tem um telhado um pouco mais baixo, que é bem característico de casas Mind Century. E eu também deixei como se fosse uma chaminé, que realmente vai ser uma chaminé. A gente vai ter uma lareira bem gostosa ali na parte da sala de estar. Como eu falei para vocês, eu vou usar muita cor preta, escura aqui nessa casa. Mas eu também vou usar esse tijolinho cinza escuro, cinza grafite. Na parte da garagem eu uso ele como se fosse meia parede. Na parte ali da fundação ele fica inteiro. E na parte da lareira ali, da chaminé, eu também uso esse mesmo tijolinho. As aberturas, as janelas vão ser pretas e a porta de entrada e a porta da garagem vão ser pretas, mas com a madeira alaranjada. Isso também vem da inspiração da casa que eu falei para vocês. Eu acho que o laranja, ele combina muito bem, assim, dá um destaque muito bom aqui no preto. E por isso também depois eu vou colocar o mobiliário ali nas 3 sacadas, na verdade, com essa cor alaranjada. Agora também eu levanto o solo. Eu resolvi não acelerar tanto essa parte da modelagem do solo, porque muitos de vocês gostam até de ver modelagem de solo, pelo menos me falaram que gostavam. Então eu tô mostrando um pouquinho mais devagar essa parte aqui. Até porque ela é um pouquinho diferente do The Sims 2, mas eu acho até um pouquinho mais difícil, mais demorado. Mas ela tem bem mais, a gente consegue bem mais suavidade, eu acho, no solo. Então fica bem legal. Eu também coloquei esse arbusto em volta de toda a casa, que é bem diferente do arbusto que tinha na casa Inspiração, que era acho que é o capim dos pampas que tinha na casa Inspiração. Mas aqui o capim dos pampas não ficou tão legal, então eu acabei colocando esse que, se eu não me engano, o nome é Cáscara Sagrada. Nos fundos a gente segue o mesmo padrão lá da parte da frente. Eu coloquei janelas assim bem nos cantos da casa, que também é uma coisa que remete bastante às casas Mind Century, que as janelas muitas vezes não estão centralizadas, elas estão num canto e fazem um L. Eu acho isso bem interessante, inclusive. Como eu falei para vocês, eu coloquei um mobiliário laranja nas sacadas para combinar com a porta da entrada e da porta da garagem. E ali embaixo, na parte do solo, eu coloquei uma churrasqueira. Não é uma churrasqueira, na verdade é uma fogueira, para vocês assarem um marshmallow, contarem histórias. E no lugar de uma piscina que geralmente eu coloquei uma jacuzzi. Mas você tem espaço suficiente para trocar por uma coisa mais tradicional, com mesa, churrasqueira e uma piscina, se vocês quiserem, ou um parquinho infantil, ainda mais se depois vocês colocarem essa casa num terreno maior. Já aproveito para pedir para vocês passarem nos canais parceiros e amigos aqui. O link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, então se vocês puderem dar uma força, eu agradeço muito. A gente vai começar a nossa decoração aqui da casa pelo andar superior. Que vai ter já começo pela cozinha ali, né? A gente tem uma divisão de paredes ali do hall de entrada para a sala de estar, hall e a cozinha. Como eu falei para vocês, a mesa da sala de jantar fica junto da cozinha ali. Então eu não sei se conta como uma sala de jantar, eu acho que conta mais só como cozinha, né? Eu usei cores como amadeirado laranja, e uma cor que contrasta bastante com esse laranja foi esse azul mais acinzentado. Eu gostei muito de usar ele. Então a gente tem uma cor neutra, que é o cinza, o azul para dar a cor e o laranja da madeira para aquecer a casa. Na lateral ali a gente tem a lareira com uma chaise para os sims apreciarem a vista. Tem a sala de estar com TV, com sofá, tudo, e tem um lavabo. E a gente já desce para o andar térreo
com essa escadinha espiral que vocês me falaram que não gostam tanto, mas nessa casa não tinha como não colocar, ela ficou perfeita aqui pra mim. Eu começo pelo quarto de casal, que na verdade é uma suíte, então a gente tem a cama, as cabeceiras, o guarda-roupa, que vocês têm me pedido muito pra usar guarda-roupa mesmo, então tá aqui. Uma mesa para usar o computador e o nosso banheiro bem espaçoso ali com um chuveiro, vaso e pia. Mas ali na pia dá para colocar 2 cubas se vocês quiserem, tem espaço. Vou pro quarto de solteiro, que eu coloquei 2 camas, então essa casa, como eu falei, foi pensada para 4 sims, mas dá para 6 se vocês trocarem essas camas por beliches. Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem no outro quarto, mas com 2 camas de solteiro. E a gente fez mais um banheiro ali na parte superior do vídeo, que eu mostro, muito parecido com o banheiro da suíte, um pouquinho menor, e ele atende esse quarto de solteiro. Aí a gente tem ali no hall da escada, a gente tem uma estante de livros e umas poltronas para um espacinho de leitura. E a gente vai para nossa garagem ali pro lado direito. Na garagem, além da vaga de carro, eu coloquei a lavanderia, então tem as máquinas de lavar, secar, uma pia e o cesto de roupa. E eu também vou colocar um aparelho para fazer ginástica e uma vaga para bicicleta. Na lateral direita eu ainda coloquei uma porta para acessar o externo ali, com um varal que fica bem embaixo da sacada, então dá para você pendurar suas roupas protegida da chuva. Eu achei que ficou bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, um comentário. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. E deixo vocês com o turno na casa. Até o próximo vídeo!